Boa noite. Acabei de ouvir essa música aí, lembrei Mateus 11:28. Jesus disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E a gente vai falar, a gente está nessa série sobre emoções, e muitas vezes as emoções elas nos deixam cansados, sobrecarregados, mas é muito massa a gente já começar sabendo disso, né? Que quando a gente está cansado e sobrecarregado, a gente encontra descanso em quem? Em Jesus, em Jesus. Gente, eu continuo me chamando Euriano, e a gente vai dar continuidade a essa série. Semana passada já foi ela, né? Falou sobre emoções geral, acho que foi isso, né? Então hoje a gente vai falar sobre um dos sentimentos. Esses sentimentos ele está presente tanto no primeiro filme como nesse segundo filme, que é o sentimento do medo. Tá lá desde o primeiro. Quem é que assistiu os dois filmes aí? Beleza. Quem é que assistiu só um deles, só o primeiro? Então o pessoal pelo menos sabe o que é que a gente está querendo dizer aqui, tá? Então vamos lá, o sentimento do medo. Quem aqui não tem medo de nada? É um destemido. Tem alguém que não tem? Todos nós temos algum tipo de medo, né? Por mais que a gente se ache corajoso, valente que só, principalmente os meninos, né? Não tem medo de nada não, tio. É doido, é? Mas tem. Todos nós temos algum tipo de medo. E a outra pergunta é: ruim sentir medo, gente? Será que é? Sim ou não? Vamos ver aqui, né? Se é ruim ou não ter esse tipo de sentimento. Bom, o que é o medo? Vamos primeiro identificar o que é que significa. O que é o medo? Bom, o medo é um estado emocional que surge diante de uma situação onde a gente está correndo algum perigo, certo? Traduzindo bem é isso. Eu fico com medo quando eu acho que eu estou sofrendo algum perigo, então algo acontece ali em mim. Por exemplo, quando você está andando em um local totalmente desconhecido, aí você entra numa rua estreita, escura, cheia de buracos, umas poças d'água. Você olha para trás, não vê ninguém. Você olha para frente, não vê ninguém. Aí passa uma moto. Nessa hora você sente o quê? Medo. Não tem como não sentir medo. Eu ando de moto também, mas eu sei que motoqueiro dá medo de um bocado de gente. Sente medo. Ou então você entrou num avião, vai viajar com a sua família, certo? Pá, chegou alegria, férias e tal. O avião subiu. Daqui a pouco tá o comandante: por favor, afivele seus cintos que a gente vai passar por uma área de turbulência. Quando começa, parece aquele ônibus andando na BR-116 com buracada. Tem como não sentir medo? Não, você sente medo, não tem como. Eu lembrei agora uma vez, eu vim no voo e estava com muita turbulência. Aí um senhor aqui do meu lado aí disse: aqui é tranquilo, eu pego esse voo toda semana, toda vida acontece esse tipo de coisa aqui, isso aqui é tranquilo. Aí eu disse: não, tá certo. E ele aqui: não, é tranquilo. Aí eu sei que o negócio piorou, ele se segurou aqui, ele disse: rapaz, esse negócio tá diferente hoje. Aí eu disse: eu não disse que era tranquilo, né? Toda semana o senhor faz essa viagem aqui. Mas você sente medo, não tem como não sentir. Ou então quando você está viajando de carro, tá certo? Pegou aqui o carro, eu vou aqui para a praia aqui perto, não sei o quê. No meio do caminho quebrou o carro, furou o pneu, não tem ninguém naquela estrada, você está sozinho. O sentimento do medo vai vir. Então, quando a gente está em alguma situação que surge de repente, onde tem um eventual perigo, é lógico que o medo vai aparecer. Então, são diversas situações que podem nos trazer medo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o nosso cérebro ative involuntariamente. A gente não tem como controlar isso. Ele vai ativar de forma involuntária uma série de compostos químicos que eu não faço ideia quais são, porque química não é uma área que eu estudo, e que provocam reações que caracterizam esse medo. Lá em Divertidamente é justamente quando aquele personagem ele assume o controle. Naquele momento que ele pega o controle daquela máquina ali, é justamente essas reações que acontecem de forma involuntária. Aí o que é que vai acontecer no meu organismo? Tá aí, no momento que ele assume o controle,
Meu organismo vai provocar adrenalina, que faz com que o meu batimento cardíaco ele dispare. O que mais acontece, gente? Diz aí outras coisas que acontecem quando você está com medo. Começa a tremer, né? Outra coisa, ficar todo arrepiado, nervoso. O que mais? No corpo. Hã? Pirilim? Sei nem o que é isso, mas você está dizendo, então acho que é. A boca resseca, não? As mãos ficam suadas. Alguém aqui já sentiu isso? Já? Bom, isso é medo. Agora, é ruim sentir medo? Eu pergunto novamente. É ruim ou não? Não é ruim sentir medo. Os medos, eles cumprem uma função instintiva de manter o ser humano vivo. O medo nos ajuda a nos manter vivos. Se nós não tivéssemos medo, chegaríamos diante de um penhasco e vamos jogar daqui para ver o que é que dá. É o medo que não permite que a gente venha se jogar ali de cima. Se nós não tivéssemos medo, um animal venenoso, uma cobra, sei lá, pegaria de qualquer forma. Qualquer animal, um escorpião que é venenoso, você ia lá, pegava sem ter o devido cuidado. Se nós não tivéssemos medo, diante de uma doença como nós tivemos recentemente na pandemia, nós não teríamos nos cuidado como nos cuidamos. Fazer um certo isolamento, colocar uma máscara, alguma coisa assim. O medo no filme Divertidamente é uma emoção que ele tenta proteger a todo tempo a Riley, que é a protagonista. Ele evita com que ela se coloque em situações perigosas. Lá no comecinho, assim que começa o filme 2, ela está fazendo o que ali no comecinho do filme 2? Está jogando hóquei, né? Aí o que é que o medo faz naquela hora que ele assume o controle? Aí ele faz com que ela... Ele já tinha até falado antes, né? O capacete, é por causa dele que ela está de capacete, que ela está de joelheira e o... Bota lá o negócio lá do protetor bucal, né? Tudo isso para evitar que ela venha se machucar. Então o que a gente precisa entender é que o medo é um sentimento primário que nos foi dado por Deus. Além do medo, tem outros sentimentos que foram criados também por Deus e dados ao ser humano. Entre eles, esses que a gente encontra no filme: a alegria, a raiva, a tristeza, o nojinho lá, a aversão e o medo. Todos esses são sentimentos primários que o ser humano tem. Todos esses que estão aí no filme. E todos esses sentimentos, gente, já estavam presentes com Adão e com Eva lá desde a criação do mundo. Adão e Eva, eles já sentiam todos esses: raiva, alegria, tristeza, aversão, medo. Eles já tinham esse tipo de sentimento. E olha só, Deus, quando cria o ser humano, eles tendo esses sentimentos, Deus olha e diz assim, lá em Gênesis 1:31: e Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. Se o sentimento fosse ruim, Deus tinha dito assim. E Deus viu que tudo que ele tinha feito, quase tudo foi muito bom. Teve algumas coisinhas que não saiu legal ali no momento que eu criei o ser humano. Mas não foi isso que Deus disse. Ele disse que tudo que ele fez ali no ser humano, Adão, que estava ali no Jardim do Éden, tudo era muito bom. É até interessante porque Deus vai construindo o mundo, e ele diz que ele faz as plantas, as vegetações, ele diz que é bom. Ele faz o céu, faz a terra, enfim, ele vai fazendo tudo e vai dizendo que é bom, é bom, é bom, é bom. Quando ele cria o ser humano, ele diz que é muito bom. Mas nós tendemos a achar que o homem, o ser humano, só foi feito com sentimentos positivos, e isso não é verdade. Adão, por exemplo, ele experimentava alegria. Assim, a gente tende a achar que ele experimentava alegria, mas ele não sentia tristeza. Nós achamos que ele experimentava a surpresa, mas ele não sentiria frustração. Afinal, ele estava no Jardim do Éden. Tendemos a achar que Adão não ia sofrer de solidão, de medo ou de qualquer outro tipo de sentimento. Só que não é bem assim. Nós já vimos ali na Bíblia que Adão, ele sentia falta de uma companheira. De certa forma, Adão, ele deveria sentir alguma tristeza. Ele deveria sentir algum tipo de solidão, mesmo estando na companhia de Deus, mas ele sentia algo assim. Tanto é que ele pede ao Senhor que seja feita uma companheira para ele.
Ele vivia rodeado de animais, de plantas e conversando com Deus. Mas para ele faltava alguma coisa. Faltava alguém que fosse como ele. Então tinha algo ali que deveria ser preenchido. Tanto é que quando Deus cria a mulher, nesse momento a alegria, a azulzinha lá, ela assume o comando ali da cabeça de Adão. E ele explode a alegria. Ele diz assim: agora sim, essa é carne da minha carne e é osso dos meus ossos. É uma explosão de alegria que ele tem. Ele estava sentindo alguma coisa ali, uma tristeza, uma solidão, não sei o quê. Mas quando aparece Eva, quando Eva é feita e é dada para ele, aí naquele momento ele explode de alegria. E Deus havia dado uma ordem ao casal, aos dois, que eles poderiam comer frutas de qualquer árvore do jardim, exceto uma, que era aquela que estava onde, gente? Onde é que estava essa árvore? No meio do jardim, no centro do jardim. Poderia comer de qualquer um. Eu imagino que deveria ter milhares de árvores lá, com frutas maravilhosas, mas daquela ali ele não poderia comer. Ele disse assim, né? Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Está lá em Gênesis 2:17. A pergunta é: o que levou Adão e Eva a não comerem dessa fruta? Foi somente a obediência, porque Deus havia dito não? Eu acredito que se tivesse sido só obediência, bastava Deus ter dito: não coma da fruta dessa árvore. Acabou. Ok, Deus, eu sou obediente a ti, não vou comer. Pronto. Só que ainda coloca um condicionante aí, ó: não coma, porque se você comer, você vai morrer. Eu acredito muito que nesse momento aí, provavelmente, o medo de morrer foi o que fizeram eles não irem lá. Então, havia esse sentimento de medo ali presente já em Adão. Só que aqui, gente, eu estou falando do medo no seu sentido bom. O medo no seu sentido bom é aquele que não te faz agir por impulso. É aquele que te segura, é aquele que te controla. É o lado positivo do medo. Só que logo depois disso, a gente está falando aí de Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Quando chega em Gênesis capítulo 3, é onde acontece a queda do homem, é onde acontece o pecado. E a partir da queda, a partir do pecado, o homem ele passou a experimentar outro tipo de medo. E passou a experimentar o lado negativo do medo. Havia sim um lado positivo de proteção, de segurança, mas a partir daí ele passa a experimentar outro tipo de configuração aí que aparece no medo. E a gente está nesse bolo aí. Sabe quantos capítulos tem na Bíblia? 1189 capítulos. O ideal de Deus está nos 2 primeiros de Gênesis e nos 2 últimos de Apocalipse. Ou seja, tira 4 capítulos aí, a gente tem 1185 capítulos vivendo numa terra cheia de pecado, vivendo num mundo caído, vivendo das consequências desse erro, do pecado, de tudo isso. É onde a gente vive. E é por isso que nós não experimentamos só o lado positivo do medo, mas a gente também experimenta o lado negativo do medo. Depois da queda, eles passaram a experimentar esse outro tipo de medo. Vamos ver lá, Gênesis capítulo 3, do verso 9 a 10. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Eles já haviam pecado, já haviam comido do fruto. E o homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso eu me escondi. O medo de Adão agora era diferente. Esse medo de Adão faz com que ele agisse de forma insana. Agir de forma insana é agir sem pensar. Adão ele convivia com o Senhor diariamente. Adão conversava com o Senhor todos os dias no final da tarde. O Deus tinha um tempo com Adão, de conversa com Adão. O Senhor Deus é onisciente, Ele sabe onde nós estamos, Ele sabe tudo aquilo que a gente faz. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ou seja, Ele pode tudo, Ele sabe tudo, Ele vê tudo. Aí Adão, de forma tão insana, nesse momento, ele quer se esconder de alguém que consegue ver tudo. Porque o medo, ele já extrapolou. Ele deixou de ser aquele lado positivo do medo que não fazia com que ele chegasse até a árvore para poder não tocar daquele fruto. E o medo agora se tornou uma fobia, se tornou um pânico, que Adão ele tem que se esconder de Deus, porque ele não consegue mais encarar aquele que o criou e aquele que conversava com ele todos os dias no jardim. No filme
O medo está sempre em alerta para qualquer coisa que possa dar errado com a Riley. Qualquer coisa. Só que ele exagera em algumas situações. E isso reflete bem como o medo funciona na nossa mente de forma secundária, dessa forma como eu estou dizendo aqui. Na fase de vocês, por exemplo, da adolescência, é comum sentir medo sobre algumas questões do futuro. O que é que eu vou fazer? Qual vai ser a minha profissão? O que é que eu vou fazer? Como vai ser? Com quem eu vou casar? O que é que vai acontecer na minha vida? É normal sentir isso. É normal o medo ali da aceitação social. Será que eu vou ser aceito? Será que não? Será que vão gostar de mim? Será que não vão gostar de mim? E assim vai, são vários medos que surgem aí nessa época da adolescência. Só que a gente precisa desmistificar isso. Precisa desmistificar de que o medo é algo ruim. Porque ele não é algo ruim, ele é algo necessário. Mas desde quando ele seja esse medo de forma primária, o ruim é quando ele se torna esse medo de forma secundária, que vira pânico, que vira fobia. Esse sentimento se torna ruim quando ele deixa de ser sentimento primário, como foi no caso de Adão. O sentimento, quando ele é secundário, aí ele não te leva a uma boa ação. Agora ele te leva a se privar, ele te leva a se esconder, como Adão fez. Ele te leva a não querer encarar os fatos. Ele te leva a agir de forma insana, de forma sem pensar. E é justamente isso que nós precisamos lutar. É justamente isso que nós precisamos combater na nossa vida. É justamente isso que nós precisamos entregar a Deus. Que nós precisamos confiar em Jesus Cristo para que Ele possa fazer uma restauração na nossa vida e não deixar que esse medo tome conta de nós. Amém? É justamente isso. Quando a tristeza se torna um sentimento secundário, aí ela vira depressão. Ficar triste, todos nós podemos ficar tristes em algum momento. Agora, quando ele se torna algo secundário, eu vou viver numa eterna tristeza, onde eu não quero mais sair de casa, eu não quero sair mais da minha cama, onde eu não quero fazer mais nada da minha vida, porque nada mais importa. Então ela já chegou num momento ruim. Quando a solidão se torna um sentimento secundário, ela se torna um desespero. Às vezes é bom você estar só, você fica ali sozinho no seu canto, mas quando você tem pânico disso, isso se torna um desespero na sua vida que você não consegue nem pensar ou raciocinar. Quando a raiva se torna um sentimento secundário, ela se torna uma ira descontrolada, e você quer bater em todo mundo, quer falar alto com todo mundo. Você não consegue controlar o seu sentimento, porque ele perdeu totalmente o controle. Quando o medo se torna um sentimento secundário, aí ele se torna fobia, ele se torna pânico. No filme 2, nós vemos que o medo ele se aproxima muito de outro personagem, que é a ansiedade, que afinal é a protagonista desse filme, né? A ansiedade até fala que ela está ali para proteger a Riley das coisas futuras. O medo está protegendo ali do presente, só que ela não, ela quer proteger daquilo que ainda nem aconteceu, ou que nem vai acontecer. Quer dizer, ela protege de algo que não existe, porque o futuro não está construído ainda. O medo, quando está fora do controle, permite que a ansiedade assuma o controle das coisas que ainda nem foram vividas. O medo perde o controle e a ansiedade vai lá e toma de conta dessa maquininha aí. Quem aqui vai encarar o Enem esse ano? Só para a gente ter uma ideia aí. Opa, tem alguns aí que vão encarar o Enem. Consegue identificar qual é o sentimento que está no comando? É o medo? Ou é a confiança? É a ansiedade? Ou é tudo isso misturado? Eu acredito que é uma mistura de tudo, né? É medo, é ansiedade, é confiança, enfim. Tudo misturado. É normal sentir medo de não ser aprovado. Agora, o medo no estado bom faz com que você... Faz o que com você? Estude mais, que você se dedique mais, para que você possa passar. Já quando esse medo se torna fobia, faz com que você perca sua concentração, faz com que você perca o seu foco, e no dia da prova você até se acha incapaz, você acha que não pode, você acha que não consegue fazer, porque se tornou uma fobia. Aí já se tornou um sentimento ruim, deixou de ser um sentimento bom, um sentimento positivo. É normal a gente sentir medo de ser assaltado. Todo mundo tem, eu tenho medo de ser assaltado. Agora isso faz com que a gente, ao sair de casa, observe mais atentamente ao redor, quem é que está andando, quem é que não está ali próximo.
A gente guarde alguns objetos. Deixe de andar com alguns. Não, vou deixar isso aqui em casa, que é melhor eu não andar com isso não. Se eu estou com o meu celular, eu vou proteger mais aqui o meu celular, alguma coisa assim. Então faz com que eu seja mais precavido. Agora, quando se torna fobia, eu não consigo nem sair de casa, porque eu acho que a qualquer momento que eu sair de casa, eu posso ser assaltado. Então os sentimentos primitivos, eles nos foram dados por Deus. Já esses secundários são resultantes da queda do homem. E todos nós, gente, como eu falei, todos nós vivemos nesse mundo de pecado caído. E todos nós estamos sujeitos a ele. E é por isso que nós precisamos viver em constante processo de restauração, entregando a nossa vida a Jesus e confiando em Jesus. Tem um outro exemplo aqui, que não é do filme Divertidamente, mas eu acho que ele fala até melhor do que o personagem do Divertidamente, que é o Rex do Toy Story, o dinossaurozinho, né? As patinhas ali. Ali é o Rex, ele é o personagem mais medroso que eu acho que existe nos filmes da Pixar. Deve ser ele. Quem é que lembra aqui do primeiro filme? É antigo. No primeiro filme, eu vou contar aqui, para quem não sabe, para quem não assistiu e quem não lembra, certo? No início, os bonecos eles estão fazendo uma reunião. E ao descobrirem que o aniversário do Andy, que era o dono dele, seria antecipado, a maioria dos bonecos entra em festa, começa a vibrar, porque ia rolar o aniversário do Andy e tal, que foi antecipado. Já o Rex, ele se pelou de medo, ele travou, ele não conseguia ficar feliz, ficar alegre com aquilo. Ele, na verdade, ele entrou em pânico. E o pânico, o medo dele era que ele poderia ser deixado de lado. Poderia chegar um novo dinossauro que iria tomar o lugar dele. E aí o Andy não ia querer saber mais dele. Esse medo é tanto que ele não consegue racionalizar. Ele não consegue ter a mesma visão do Woody, que vai ser legal receber amiguinhos novos para poder brincar e tal lá na turma. Ele trava, ele não consegue. Agora esse tipo de medo, esse tipo de fobia na vida dele, se não for tratada, se não for restaurada, se ele não vier aqui para o Radical para poder conhecer Jesus e aprender que nós precisamos, né, ter uma vida restaurada, ou então no CRD de segunda-feira, todo aniversário do Andy ou Natal que acontecer, o que vai acontecer com ele? Ele vai continuar tendo o quê? Medo de ser trocado. É um sentimento que nunca vai embora. Todo aniversário do Andy ele vai ter esse medo. Tem uma outra cena lá no filme 2. O Woody está numa loja de brinquedos do outro lado da avenida. Só que a avenida ela é muito movimentada. E eles estão indo lá resgatar o Woody. Quando eles chegam ali para atravessar, era muito carro, eles não conseguiriam atravessar. Na mesma hora o Rex pegou e disse: não, vamos embora, não vamos atravessar isso não. E tentou convencer todo mundo a ir embora. Quer dizer, meu amigo que está lá, que ele fique lá mesmo e eu vou salvar a minha vida. Foi diferente do Buzz, que o Buzz na mesma hora ele disse: não, o Buzz tinha medo de atravessar e ser atropelado. Só que eles: não, vou procurar uma estratégia para que a gente consiga atravessar em segurança e a gente consiga salvar o nosso amigo. Então o pânico, a fobia dele não permitiria ele dar um passo além, não ia permitir ele avançar. A gente está falando de um filme, mas tem muito a ver com a gente, sabe? Esse tipo de coisa acontece conosco. Se nos paralisarmos ou se a gente enfrentar algum tipo de medo, isso fazer com que a gente paralise, a gente não consegue andar, a gente não consegue ir em frente, a gente não consegue descobrir coisas novas. Você tem medo de quê? Responda aí só para você, não precisa dizer para mim não. Todos nós temos algum tipo de medo. Pensa aí. Você tem medo de quê? Qual é o seu principal medo? Eu tenho alguns. E eu vou dizer um bem simples aqui, certo? Não vá rir de mim não. Eu tenho medo de me afogar. Alguém tem medo de se afogar aqui? Eu tenho. Eu gosto de entrar em piscina. Aí na piscina eu dou minhas braçadas por cima, vou aqui por baixo. Agora não me bote no mar onde não dá pé, que eu não vou, porque eu tenho medo de me afogar. E olha que eu já tenho 41 anos de idade, mas eu não tenho vergonha de dizer não. Piscina eu dou maior valor, mas não me bote no mar que eu não vou não. Agora esse medo ele não se torna fobia, sabe por quê? Porque eu já entrei em um caiaquezinho bem pequenininho aqui, sem como é o nome aquele negócio?
sem colete, sem nada, e vamos lá no Rio São Francisco, cheio de piranha. Vamos entrar aqui nos cânions, não sei o que. Eu fui de boa, fui tranquilo. Andar em barco, andar essas coisas, eu vou. Agora não me bote para poder ficar dentro d'água não, que eu não vou não. Então, é um medo que eu tenho. Agora ele não chega a se tornar uma fobia, se tornar um pânico, que me faz nem chegar próximo da água. Eu chego, brinco ali, por aí vai. Medo da morte. O medo da morte é um medo que eu também tenho. E não é nem tanto aquele medo de, meu Deus, o que é que vai acontecer comigo? Porque isso todos nós iremos encarar. Não é algo que só vai acontecer comigo. Vai acontecer com todos nós, a morte. E o que vai acontecer depois é algo que é puramente fé, confiança em Jesus, em Deus. E a gente sabe que a gente tem um lugar para nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Agora eu, como pai, que perdi meu pai enquanto eu era adolescente, eu tenho muito medo de deixar meus filhos. Eu quero muito ser avô, eu quero viver algo que eu não vivi com o meu pai. Então isso me faz o quê? Esse medo me faz o quê? Ser mais precavido em relação a algumas coisas. Quem é pai aqui vai saber disso que eu estou dizendo. Quando você se torna pai, você se torna mais medroso. Porque aí você começa, não, eu não vou fazer isso não por conta dos meus filhos, eu vou deixar de fazer algumas coisas. Eu vi um artigo e eu listei aqui, eu coloquei aqui para vocês, que vai ajudar a gente a perceber alguns medos mais comuns nos seres humanos. São 10 tipos de medos mais comuns. Vamos lá, bota aí o primeiro deles aí pra gente. Fobia social, tem aí, ó. Fobia social. Sabe o que é isso aí? A pessoa tem medo de interagir com outras pessoas, não consegue falar em público, porque tem um medo de ser julgado. Tem dificuldade até de encontrar alguém para fazer amizade, para namorar, porque tem esse tipo de medo. Corujão, rolou aqui, certo? Tem gente que não subiria nem a pau aqui nesse palco aqui para pegar o microfone para fazer alguma coisa, porque tem esse tipo de medo de falar em público. E isso é comum, gente. Esse artigo diz que esse medo atinge 12% da população mundial. Então tem muito mais. Se você está aí achando que ou só eu tenho esse tipo de medo, não. 12% da população tem esse tipo de medo. Não consegue pegar um microfone para poder falar em público. Vamos lá para o segundo medo. Lugares altos. Quem sofre desse medo evita qualquer lugar alto, porque pode ter alguma vertigem. E é sempre a necessidade de estar segurando em alguém, estar segurando no corrimão para subir uma escada. E aí quando isso se torna fobia, a pessoa não consegue nem ir num parque de diversão, porque ela não consegue aproveitar nenhum dos brinquedos. Ela não consegue ir na montanha-russa, ela não consegue ir, enfim, naqueles brinquedos mais radicais que tem lá, porque tem um medo da altura. Um terceiro medo, vamos lá para o próximo. Pode passar. Terceiro, insetos, cobras, aranhas. A pessoa dá logo um grito, sai correndo, morrendo de medo. Minha esposa aqui contou a história quando ela era mais nova. Ela viu uma barata, aí ela, ai pai, uma barata. Ele disse, mate, ela é menor do que você, bote o pé em cima. Eu acho que quase traumatiza a pobre, né, dela, por causa disso. Mas enfim, esse é um tipo de medo muito comum. Outro, vamos lá, o quarto. Lugares fechados. Isso aqui é chamado de claustrofobia. Não consegue entrar em um elevador ou em qualquer lugar que não tenha janela, a pessoa não consegue estar. Tem pessoas, a claustrofobia é interessante porque tem pessoas que têm esse tipo de medo até quando está junto de muitas outras pessoas, está no meio da multidão, sabe? Aí você está naquele meio ali daquela multidão que você não consegue, meu Deus, se eu quero sair daqui, como é que eu saio? Você não dá para ir para frente, não dá para ir para trás, não dá para ir para o lado. É a entrada de Castelão em dia de Clássico Rei. Você deixa para entrar ali na última hora. Aí para quem foi pro estádio sabe como é que é. Chega uma hora que você diz, pronto, agora eu não vou mais não, já perdi a chinela, porque já pisaram nela e quebraram o cabresto. E você não sabe ir para frente nem para trás de jeito nenhum. Outro medo, pode passar aí, medo número 5. Opa, medo dos arrais.
Medo da banda. Não é essa não, viu? É o do avião. Voar de avião. O medo de voar de avião, beleza, acho que todo mundo pode ter. Você não está tendo controle daquele negócio, não sabe, meu Deus, e agora? Subiu, desceu, e não sei o que. Beleza, é normal. Agora, quem tem a fobia, quem tem realmente pânico, ele não consegue nem conhecer um local mais longe, mais distante, porque não consegue entrar dentro do avião. Sempre tem que viajar de transporte terrestre. E olha, detalhe, esse medo atinge 1/3 da população mundial. 33% das pessoas do planeta Terra tem esse tipo de medo. É muito comum. Outro medo. Medo do escuro. Eita, que tem gente que se identifica com isso aí. Eu também gosto não. Pra mim tem que ter uma luzinha acesinha pra poder dormir. Esse negócio de ficar no breu. É um medo que surge na infância e que acompanha muitos adultos. Isso é comum também. Certo? Agora, quem sofre disso, na verdade tem medo de que algo vai acontecer. Então, meu Deus, está tudo escuro. E agora? Acho que é o Monstros S.A., né? Que fala. Outro filme que fala sobre isso, né? Do Monstros, né? Outro medo, vamos lá, medo número 7. Medo de contrair doenças. E esse é o medo, assim, ninguém quer ficar doente, certo? Isso é verdade. Tem gente que até gosta, né? Mas assim, a maioria das pessoas não gosta de ficar doente. Agora, o medo de ficar doente, por exemplo, vamos lá, na pandemia, que estava aí com o Covid, tinha pessoas que elas não conseguiam sair de casa, tinha pessoas que não conseguiam falar nem com seus familiares, que queria distância total de tudo e de todos, com medo de pegar a doença. Então já se torna uma fobia. Vamos lá, próximo medo, para a gente caminhar aqui. Medo de sangue. Se vê, vocês conhecem, não precisa falar de vocês não, certo? Um amigo meu, vocês conhecem alguém que tem medo de sangue? Não precisa apontar não, gente. Não, porque eu tenho um amigo que tem, e é interessante, porque uma vez a gente estava pedalando, e uma pessoa caiu, cortou o joelho e tudo. Aí eu disse, eita, mas fulano caiu ali, cortou o joelho, vamos lá. Rapaz, foi instantâneo, na hora que ele viu, eles para trás. Adulto já. Caiu, ele não conseguiu. Se vê alguém sangrando, desmaia. E geralmente pessoas assim nem conseguem doar sangue e tal, tem medo até da agulha também. Um outro medo, medo número 9, tempestade. Se der um relâmpago no céu, a minha avó que dizia assim, corre, vai cobrir os espelhos. Não sei por que tinha que cobrir os espelhos, mas ela dizia isso. Deu um relâmpago, a chuva está mais forte, já pensa que o mundo está se acabando. E o último medo, medo número 10, é o medo da morte. E o medo da morte, ele é natural no ser humano. Sabe por quê que esse medo é natural? Sabe? Porque nós fomos criados para sermos eternos. Deus não nos criou com o sentimento de morte. Adão foi criado para ser eterno. Nós fomos criados para sermos eternos. A nossa carne vai morrer, mas a gente vai viver eternamente. Amém? É por isso, a gente tem esse anseio pela eternidade. Nós ansiamos a vida. É por isso que nós temos medo da morte. E não precisa ter vergonha de ter medo da morte. Não. Não precisa ter esse tipo de vergonha, porque é normal. Agora o que preocupa é quando a pessoa ela deixa de viver com medo de morrer. E ela não faz mais nada na vida dela porque ela tem medo de morrer. Quando ela evita uma vida social, enfim. Quando ela tem medo de tudo, né, na vida e não deixa com que ela viva. Agora, o que é que a gente faz diante do medo, gente? O que é que a gente pode fazer para poder nós vencermos o nosso medo? Eu vi que enquanto eu falava aqui desses medos, eu só escutava, né, as pessoas se identificando. Cada um aqui, pelo menos, pegou algum medo aí, pelo menos um. O primeiro passo, gente, é admitir que nós somos impotentes e que nós não podemos simplesmente sozinhos lidar com isso. A gente precisa entregar isso para quem? Para Deus. Nós precisamos confiar em Cristo para que Ele nos ajude a vencer os nossos medos. Vamos ver lá Hebreus capítulo 4, verso 16.
O que é que diz o texto? Pode ler aí para mim? Lê aí, gente. 1, 2, 3. Sempre que precisarmos de ajuda, se nós nos aproximarmos do trono da graça de Deus, se nós nos aproximarmos de Deus, o que esse texto está dizendo é que é sempre nós receberemos misericórdia, nós encontraremos graça. Nunca duvide disso na sua vida, seja enquanto adolescente, jovem, adulto, idoso. Sempre que você precisar do Senhor, Ele estará pronto para te ajudar. Sempre que você precisar de Deus, e se você se aproximar do trono de Deus, você vai encontrar misericórdia, você vai encontrar graça. Quando o medo se transforma em fobia, nós entramos em uma crise de ansiedade, e nós chegamos a acreditar que Deus não é bom o suficiente, que Deus não é poderoso o suficiente para impedir que algo de ruim nos aconteça. Em muitas situações nós decidimos que a única pessoa em quem nós podemos confiar somos em nós mesmos, mas isso é um erro, porque nós não podemos confiar em nós. Nós temos que confiar apenas no Senhor. Olha só o que aqui diz 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Entreguem todas o quê? As suas preocupações a Deus. Por quê? O outro versículo dizia sempre que nos aproximarmos. Esse versículo está dizendo: entregue todas. Não, Deus, essa aqui pode deixar que eu tomo de conta, essa aqui eu resolvo, essa aqui eu vou deixar com o Senhor, mas essa aqui fica nas minhas mãos. Não, o texto está dizendo que nós devemos entregar todas as preocupações a Deus, porque é Ele que cuida de nós. Outro versículo, Isaías 41, verso 10. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Gente, tudo isso aqui é Deus dizendo para nós que você pode encontrar graça em mim, você encontra misericórdia em mim, você encontra segurança em mim. Basta você se aproximar do trono da graça, basta você dobrar o seu joelho, basta você orar, basta você me procurar. Tirar esse controle da sua mão, o controle dessa maquininha lá do Divertidamente, e deixar com que Deus assuma esse controle, para que Ele possa controlar as suas emoções. Jesus, antes de ser preso, Ele enfrentou um dos piores momentos da sua vida. Jesus, ele estava lá no jardim do Getsêmani orando, e mesmo sabendo dos planos de Deus para ele, mesmo sabendo do que iria acontecer, ele pede que o cálice seja afastado, ele pede que o sofrimento não venha acontecer, ele pede que tudo isso não aconteça, que vá embora. Lá no Velho Testamento, várias vezes Deus já falou por diversos profetas, citando esse cálice. Esse cálice significa a ira de Deus que seria derramada sobre o povo, devido à maldade do povo. Então Jesus estava prestes a beber da ira de Deus, que era para ser derramada sobre mim, sobre você, sobre todo mundo. Jesus ia beber aquilo ali sozinho, Jesus ia sofrer daquilo sozinho. Então nesse momento do Getsêmani foi um momento de muita dor e muito sofrimento para Jesus. Não tinha como Jesus não sentir medo naquela hora. Jesus estava prestes a beber da ira de Deus. Agora, por conhecer o Pai, e o que ele faz é orar, é dobrar os seus joelhos, é se aproximar do Senhor. Ele não foge da sua missão. Por saber disso, ele entrega tudo isso ao Senhor. Lá em Lucas capítulo 22, 44 diz assim, ó: cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. A sua oração foi um grande clamor. Ele estava sem força. Jesus, ele estava fraco naquele momento, fraco nesse sentido de as suas emoções. Ele estava fraco nas suas emoções, tanto é que ele pede que o cálice seja afastado. E ele ora com mais força ainda, ele clama ao Senhor com mais força ainda. Tem momentos que a gente vai ter que dobrar o nosso joelho, não adianta ser só uma oraçãozinha não. Tem horas que a gente vai precisar clamar com força. E o clamar com força não é sair gritando não, porque isso aí era fariseu que fazia. Mas é confiar totalmente, plenamente no Senhor.
é confiar no Senhor, é crer que Ele pode fazer a diferença. Aqui diz que o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Imagina só, suor como gotas de sangue. Aí depois disso, na cruz, Ele passa por outro momento também horrível, de medo, de aflição. Lá na cruz, Jesus grita: meu Deus, por que me desamparastes? Jesus, na primeira vez na sua vida, na sua história, na primeira vez na eternidade, Jesus, ele se sentiu só. Lá no Gênesis, quando a gente lê, a palavra lá diz assim, ó, Deus dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É sempre no plural, é Deus, é o Pai, é o Filho, o Espírito Santo trabalhando para que o mundo aconteça. Jesus sempre esteve ali junto do Pai. Aí chega um momento da plenitude, Deus vai e manda Jesus para a terra. Mas Jesus está todo um tempo conectado com o Pai, em oração com o Pai, fazendo a vontade do Pai aqui na terra. Quando chega no momento da cruz do Calvário, aí Jesus se sente só. É um momento como se o Pai tivesse saído e disse assim: agora é contigo aí, esse momento de sofrimento, esse momento de dor. E ele está ali diante disso com muito medo, sentindo tudo aquilo. Agora, sabe por que Jesus passou por isso? Sabe por que Jesus passou por isso? Para mostrar para mim e para você que Ele sabe o que é que você está sofrendo. Para mostrar para mim e para você que Ele sabe o que é sentir medo, que Ele sabe o que é sentir ansiedade, que Ele sabe o que é todos esses sentimentos. Mesmo sendo Deus, Ele era 100% homem, 100% Deus. E mesmo assim, Ele passou por tudo isso para dizer para mim e para você que, ó, eu sei o que você está passando, por isso é que você pode confiar em mim. Foi por isso que Ele passou. É por isso que a Bíblia relata esse tipo de coisa. A Bíblia é diferente dos filmes da Marvel. O filme da Marvel, ele sempre vai ter, o personagem ele pode até apanhar um pouquinho, mas no final das contas vai dar tudo certo, né? Sempre vai sair o vitorioso. Você vai ler Hebreus capítulo 11, você vai ver a lista dos heróis da fé. Disseram, os pobres reis não conseguiram quase nada do que tinha de promessa para eles. É o que o livro de Hebreus fala. Por quê? Porque a Bíblia não é um filme da Marvel. A Bíblia vai falar a realidade dos homens e daquelas mulheres que viveram a sua vida, que a gente vai se identificar com eles. Nem sempre vai ser um mar de rosa, nem sempre tudo vai ser florido. Mas o que importa, o que a gente precisa saber é que a gente tem um Deus, que a gente pode se aproximar dele e que Ele vai cuidar de nós. Sempre Ele vai cuidar de nós. É isso que o versículo diz. Martinho Lutero tem uma frase que diz assim a respeito de Jesus: nunca um homem temeu como esse homem. Nunca, em toda a história, em todo o mundo, um homem temeu como Jesus Cristo. É por isso que nós podemos e nós precisamos entregar os nossos medos na mão de Jesus, as nossas ansiedades, enfim, tudo aquilo que a gente sofre, porque Ele pode cuidar de nós. E aqui eu encerro. Quem é que tem medo de alguma coisa aqui? Quem é que está disposto aí, que topa a gente orar sobre isso agora? Eu sou o primeiro a me sentar aqui, porque eu tenho meus medos e eu preciso entregar ao Senhor. Então, se você tem os seus medos e esses medos estão aí na sua cabeça, você sabe quais são eles, fecha teus olhos aí. Vamos entregar eles agora diante do Senhor. Vamos confiar 100% ao Senhor. Amém? Ora aí no teu cantinho. Eu vou falar o meu medo aqui para mim, só para Deus. Você fala o seu aí para o Senhor. Tá bom? E depois a gente ora por todo mundo. Deus, eu entrego todos os meus medos diante de Ti, Pai. Tudo aquilo, todo o lado negativo do medo que me impede de avançar, que me impede até de viver, Senhor Deus, eu entrego nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa cuidar.
Deus, restaura a minha vida, Senhor Deus. Restaura completamente, Pai. Que eu consiga experimentar o lado positivo desses sentimentos, Senhor Deus. Mas esse lado negativo, do medo, da tristeza, da raiva, enfim, esses lados negativos das minhas emoções, Deus, eu entrego a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor assuma o controle, Pai. Que o controle da minha mente possa ser o Senhor que esteja com a mão ali, Senhor Deus, naquele controle, naqueles botões, naquela mesa, Pai. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe o que é sofrer, porque o Senhor sofreu na cruz do Calvário. O Senhor sofreu antes de ir para a cruz, o Senhor sofreu no momento da cruz. E o Senhor não se poupou disso, pelo contrário. Todos ouviram aquilo que o Senhor disse, por isso que está escrito, está relatado naquele livro, para que nós possamos se identificar contigo, Pai. Então, é confiando no Senhor que passou por tudo isso, que eu entrego completamente minha vida nas Tuas mãos, Senhor Deus, para que o Senhor possa cuidar, para que o Senhor possa controlar, Senhor Deus, a minha vida. Pai, vem ser com cada adolescente que está aqui, Deus. Eu não sei quais são os medos que eles têm, quais são as fobias que eles têm, os pânicos que eles têm em sua vida, quais são as emoções que estão afloradas, quais são as emoções que estão fora do controle. Mas Deus, eu te peço em nome de Jesus, assume o controle, Senhor Deus, assuma o controle da vida de cada um aqui, Pai. Que eles tenham essa consciência de que precisam entregar ao Senhor, Pai. Que eles possam te buscar, que eles possam te querer, que eles possam confiar plenamente no Senhor. E saber que todo medo, saber que toda ansiedade, saber que tudo aquilo que é ruim, todo sentimento ruim, que todas as suas emoções, elas devem ser entregues a Ti, Deus. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um. Aqueles que irão fazer prova, que vão fazer Enem esse ano, que está com esse misto aí de medo, de ansiedade, que não sabe o que vai acontecer no futuro, como vai ser. Deus, traz calma, Pai, traz tranquilidade, traz paz para o coração de cada um aí, Senhor Deus, para que possam manter o foco, possam manter a concentração, Senhor Deus, e dar o melhor de si, Deus. Pai, em nome de Jesus, vem ser com cada um, do menor que está aqui, Senhor Deus, ao mais velho que está aqui, Senhor Deus. Essa questão das emoções, ela não escolhe idade, Senhor Deus, ela é para todos, é para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o idoso. Enquanto a gente viver nessa terra caída, vai ser assim, Deus. Então, nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda a vencer isso, um dia de cada vez, como diz no CR, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.